Olá, no treinamento de hoje nós vamos falar sobre o Código de Ética de Enfermagem. Esse treinamento está sendo ofertado pelo Serviço de Educação Continuada em conjunto com a Comissão de Ética de Enfermagem da nossa instituição. O Código de Ética de Enfermagem é a Resolução 564 de 2017. O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem é um documento que reúne os princípios fundamentais para a conduta profissional de enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, obstetrizes, parteiras e atendentes de enfermagem. O que é a enfermagem? É uma ciência, arte e uma prática social essencial para a área de saúde e comprometida com o cuidado ao ser humano. O profissional desta área é responsável por prestar cuidados conforme a necessidade da pessoa, família e coletividade. Temos muito mais direitos, né? A gente colocou aqui um resumão de todos. Deveres. O exercício da profissão de enfermagem deve ser feito com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e lealdade. As relações devem ser baseadas no direito, na solidariedade e no respeito às diversidades. Caso seja observada alguma ação que fira os dispositivos éticos legais da profissão, ele deve informar imediatamente ao Conselho Regional de Enfermagem e aos órgãos competentes. Outro dever a ser destacado é o de disponibilizar ao paciente todas as informações necessárias à boa continuidade de sua assistência, esclarecendo seus direitos, riscos e benefícios em todas as etapas da assistência. O exercício da função deve ser livre de descriminalizações de qualquer natureza. O pudor, a intimidade e a privacidade da pessoa devem ser respeitados tanto em vida quanto em morte e pós-morte. Também cabe aos profissionais respeitar os direitos, as diretivas antecipadas tomadas pelo paciente de forma livre e esclarecida sobre sua saúde. As responsabilidades aceitas pelos profissionais devem estar sempre de acordo com sua capacidade técnica, científica e legal. Sua inscrição profissional precisa ser mantida no Conselho Regional de Enfermagem, bem como os dados cadastrais e as obrigações financeiras devem estar regularizadas. Proibições. O profissional não deve executar ações que sejam contrárias ao estabelecido pelo próprio Código de Ética e legislação vigente referente à enfermagem. Ou seja, nós somos proibidos de fazer coisas que não é da nossa competência. Assim como disposto nos deveres, reafirma-se que o profissional está proibido de assumir a execução de atividades que estejam fora de sua competência ou que não ofereçam segurança a si mesmo ou a terceiros. Também é proibido pleitear ou aceitar empregos dos quais profissionais da área tenham se desligado pela necessidade do cumprimento do Código de Ética ou da legislação que rege a profissão. É vedada a utilização de seu cargo para obter qualquer tipo de vantagem em troca de assistência profissional, bem como é proibido utilizar-se de seus conhecimentos profissionais para praticar atos criminosos ou contravenções. Desde que não haja risco à sua própria integridade física, o profissional não deve negar assistência em situações de urgência, emergência, epidemia, desastres e catástrofe. De acordo com o artigo 74, é proibida a participação ou prática que tem fim à antecipação da morte de outro indivíduo. Penalidades. Ao desobedecer ou deixar de observar as disposições do Código de Ética de Profissionais de Enfermagem e de demais códigos regionais, o profissional poderá receber as seguintes penalidades: advertência verbal, multa, censura, suspensão do exercício profissional e cassação do direito de exercer a profissão. Para definir a penalidade a ser aplicada,
será considerada a gravidade da infração, os agravantes e atenuantes, os danos e resultados e os antecedentes do infrator. Perícia. Agora vamos falar um pouquinho sobre imperícia, imprudência e negligência. Estima-se que em 1 em cada 10 pacientes será vítima de algum erro. Imperícia. Execução de atividades para as quais não se possui habilitação adequada, demonstrando ignorância, incompetência ou falta de conhecimento específico. Exemplo: um técnico de enfermagem sem habilidades técnicas e qualificação necessária realiza a inserção de uma sonda vesical de demora no paciente. Lembrando que uma sonda vesical é exclusivo do enfermeiro. Imprudência. Agir com excesso, realizando mais do que o necessário de forma apressada e sem a devida cautela, colocando em risco a segurança do paciente. Exemplo: um técnico de enfermagem com pressa de concluir as tarefas decide antecipar a administração de medicamentos sem aguardar o intervalo adequado. Negligência. Realizar menos do que o necessário, sendo marcada pela falta de cuidado, desatenção ou desleixo, o que pode resultar em consequências prejudiciais. É a omissão daquilo que razoavelmente deveria ser feito. Uma falta de observação aos deveres que as circunstâncias exigem. Um exemplo: um enfermeiro realiza um procedimento de enfermagem sem realizar a correta higienização das mãos, isso podendo resultar em inúmeros casos de infecção hospitalar. Muito obrigada. Responda o questionário a seguir. Se tiver alguma dúvida, pode estar colocando. A referência é a própria resolução do COFEM 564 de 2017. Até o próximo treinamento.